Bom, eu vou começar então me apresentando, que eu sou a parte menos importante de hoje. Até É, parece. Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria. Para quem já me conhece, vai ter que ouvir um dedinho de prosa. Para quem não me conhece, eu represento a Comply aqui hoje. Eu sou responsável pelo marketing, eu sou responsável também pelo customer support. Eu dou todo o suporte aos nossos clientes, eu tento sempre me fazer muito presente ali no momento pós-venda. E eu também sou a responsável pelos eventos da eComply, como os webinars. E vou falar um pouquinho também sobre a eComply. A eComply é uma SaaS, Software as a Service, e a nossa base é em Munique, na Alemanha. Hoje o Hulk não conseguiu vir. Geralmente ele vem também, não fala português ainda, ele é alemão de Munique, então ele se apresenta um pouquinho em inglês também, mas hoje ele não conseguiu vir. Mas a eComply, ela teve início lá pelos idos de 2017. Em 2020, a eComply começou a expandir da Europa para o Brasil, no momento que a LGPD começava a entrar em vigor. E desde então o software ele conta com atualizações semanais no intuito de sempre entregar valor em um serviço de excelência para os nossos clientes ao redor do mundo todo. Hoje a gente já tem cliente na Ásia, na Europa, na América do Sul, na África. E a Comply, ela basicamente automatiza e ela simplifica também atividades de proteção de dados que geralmente consomem o tempo e no dia a dia do DPO, do consultor. Então, isso dá oportunidade para o DPO, para o consultor, para aquelas pessoas que trabalham com a proteção de dados no dia a dia, de investirem o tempo em atividades que já podem ser automatizadas, quer dizer, que não podem ser automatizadas, como a consultoria, o suporte, os treinamentos e o próprio crescimento da sua empresa. Então, a gente busca essa automatização para que vocês tomem conta do negócio de vocês. E o Jorge é um dos nossos grandes parceiros. Hoje ele está aqui como o nosso convidado para falar um pouco mais sobre o tema super importante de hoje. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar, apresentar também a empresa dele. É com você então, Jorge. Obrigado, Maria. Bom dia a todos, né, que estão aí presentes, toda essa galera aí que vem de vários locais do nosso Brasil, né? É sempre uma satisfação estar conversando com colegas, com pessoas que têm interesse pelo tema, sobre essa questão hoje que é tão relevante e está marcando um momento muito importante na sociedade brasileira, porque se tem algo que eu tenho lutado muito em todos os momentos, é sobre educação digital, né? Então, há sempre aquela pergunta, né? A LGPD vai acontecer ou não vai? Né? A gente sabe, quem trabalha no dia a dia sabe o que está acontecendo, as coisas estão evoluindo, mas tudo depende de uma educação digital, né? Estou fazendo essa introdução antes até de me apresentar para vocês, porque eu acho que a educação digital é o ponto de tudo. Não só de eu evitar um crime cibernético, ou eu ter alguém adequado, uma empresa, ou um órgão público adequado à LGPD. Porque isso foi notório para nós, desde essa parceria com a Comply, já lá ainda, eu acho que em 2019, se eu não me engano, quando a gente começou a efetivar a LGPD no setor privado e no setor público, a gente percebeu que a maturidade das pessoas que trabalham na empresa cresciam em relação ao tema LGPD a partir do momento que elas adquiriam conhecimento. E não é diferente. Quando você tem uma pessoa que ela é informada, minimamente pelas bases de como ela pode evitar que esse mal hoje, né, que é do crime cibernético, invada a sua vida privada, de familiares, de amigos, dos seus negócios e até dos seus clientes, parte do pressuposto de eu ter uma educação digital. Então, para mim, a gente pode falar de tudo, mas que envolver o direito digital, envolver proteção de dados e privacidade. Mas parte sempre dessa premissa de que eu tenho que ter imbuído ali a educação digital. Bom, meu nome é Jorge Alexandre Fagundes, sou de Colatina, Espírito Santo, né? Sou da empresa Security LGPD, que é a parceria com a Ecomply, né? Que nós aí temos vários clientes no Brasil trabalhando essa questão. É um sistema que facilitou muito realmente a nossa vida e nos proporciona aí um ambiente seguro para poder estar trabalhando com o nosso cliente. Consequentemente, sou DPO em várias empresas, e junto com
com as nossas equipes, né? Nós temos unidades em Colatina, Guarapari e também em Lisboa, em Portugal, onde prestamos serviços para os clientes que são multinacionais e que precisam ali da sua representação no continente europeu, assim como determina o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados. Então, a gente faz esse trabalho não só da questão da adequação LGPD, mas também de estar ali de forma concomitante, aplicando também a segurança da informação, as ISOs 27001, 27002, a família dela, a depender do contexto de cada cliente. Então, a gente trabalha muito com isso. Estamos aqui como TPO na OAB do Espírito Santo, Conselho de Contadores, Conselho de Farmácia, Conselho de Administração, empresas de ramos de alimentos, atacadistas, hospitais, universidades. Nós desenvolvemos hoje esse trabalho da LGPD, mas também da segurança da informação. Tá bom? Então, eu acho que agora eu vou precisar, né, que a Maria me autorize a Te autorizei, questão tá autorizada já. do anfitrião para eu poder Você que compartilhar manda. a tela, a tela aqui com os nossos amigos, né? Isso. Pessoal, enquanto o Jorge compartilha a tela, eu vou só falar que vocês podem livremente mandar as perguntas pelo chat e eu vou tentar dar essa moderada. O Jorge prefere que a gente faça um momento pós-apresentação dele para ele não perder ali o fio da meada e aí a gente bate um papo legal depois da apresentação dele que está incrível. Então, vai lá, Jorge, está com você. Ok. Deixa eu só trazer para cá. A gente está aqui com mais do que uma tela para poder ajudar. Tá perfeito aí para vocês, visualizando, tudo certinho, a Para mim está apresentação? perfeito. Pessoal aí tá ok, né? Dá um Tá ok todo aí, mundo vendo? tá? Sim. A Lucélia aqui já respondeu. Obrigada, Lucélia. Tudo certo, Ok. ok? Todo mundo já tá falando aqui que tá tudo certo. Vamos seguindo então, né? Aí tá os meus contatos nas redes sociais. Vai ser um prazer a gente poder se conectar também, né? Nessas redes sociais. Bom, vamos lá. Para a gente poder falar dos crimes virtuais, né? Principalmente na sua essência, aquela que a gente pode levar a todos, a gente precisa trazer. E nós já tivemos um incidente, primeiro, né, que foi considerado lá no meio dos anos 60, na MIT, nos Estados Unidos, né, mas corroborada com poucas provas, principalmente provas físicas, mas relatos, né, do incidente que ocorreu no MIT. Contudo, onde a gente tem algumas confirmações relevantes, apontadas até por Jesus Milagre, lá em 1978, na Universidade de Oxford, né? Onde o estudante foi acusado de hackear uma rede de computadores e obter uma cópia de uma prova. Então, com provas físicas mesmo nós temos essa observação, aí, esse fato, né, que ocorreu. No segundo momento, né, nós tivemos também John Draper, né, que foi apelidado de Captain Crunch. Crunch vem de você mascar, né, mascar o alimento, mascar a batata frita, por exemplo, e vem daí esse crunch porque ele descobriu que dentro de uma determinada batata frita vendida à época havia um apito, e esse apito emitia um som com mais de 2.600 decibéis, o que era possível praticar, o que depois foi intitulado de phreaking, que é eu poder usar o telefone juntamente com aquele apito e conseguir ali fazer uma manipulação do sistema telefônico e usar os telefones de forma gratuita. Então, né, nós tivemos esses aspectos aí acontecendo ainda nos anos 70 e nos anos 80, tá? Depois destacamos entre os hackers mais antigos, o Kevin Mitnick, mas ele morreu no ano passado, né, 16 de julho, e ele ficou muito conhecido lá em 1995, quando ele teve sua prisão amplamente divulgada, né, em relação à sua trajetória como hacker, né? Depois ele acabou, aquela história de filme, sendo contratado realmente por órgãos governamentais a prestar essa atividade, né? E ali, olha, com apenas 12 anos, ainda nos anos 70, ele empregou técnicas de engenharia social. Engenharia social, hoje, é disparado a ferramenta mais utilizada pelos hackers para poder obter acesso a determinados pontos. Até os pequenos golpes, ou os golpes aí mais elaborados, muitos deles acontecem utilizando a engenharia social, porque eu preciso
se eu não tiver um sistema totalmente vulnerável para poder invadir, eu preciso chegar de alguma forma. Normalmente a engenharia social ela é utilizada. Então, depois de um tempo, ele passou a ser consultor de órgãos governamentais americanos, começou a trabalhar com palestras, veio ao Brasil, deu palestras sobre segurança da informação, sobre proteção, falou sobre o tema hacking, né, da qual ele vivenciou, e ele é apontado aí como, digamos, o hacker de destaque na história aí, né, do mundo, como o mais conhecido, né, se tornou o hacker mais famoso. A definição do nome cybercrime veio acontecer nos anos 90 na França, né? Onde você tinha um subcomitê do G8, né? Dos países focado em delitos, né? Que eram facilitados por dispositivos eletrônicos ou disseminados na internet. Esse grupo foi conhecido como o Grupo de Lyon. Então foi ali, nessa época, nos anos 90, que se definiu a palavra cybercrime, né? O crime que ocorresse de forma digital era cybercrime. Porque antes disso a gente só tinha o quê? Fraudes eletrônicas, pirataria de software. A depender da situação, a depender do que acontecia, a gente tinha uma nomenclatura específica. Depois do Grupo de Lyon, tudo se tornou cybercrime agora, né? Um crime digital. Bom, aqui também, acredito que muitos conheçam, mas é sempre bom trazer essa informação, porque, dada a definição original, nós sempre tivemos uma divisão de dois, é hacker e cracker, tá? Sendo o hacker o bonzinho da história, tá? No início dessa formatação, o hacker ele era o legal, porque era a pessoa que fazia uma invasão para poder buscar melhorias ou evitar incidentes, ou evitar que as coisas ruins acontecessem. E o cracker, ele sim, era o invasor pirata. Esse era o cara que fazia o trabalho ruim, né? Ele entrava com o intuito realmente, sem permissão, sem nada, para poder fazer com intenções maliciosas, para inserção de algum tipo de malware e etc. Só que o tempo foi pegando a palavra hacker, principalmente no cinema, e colocando como se fosse algo ruim, sendo associado o hacker a algo ruim. E aí a gente precisou, com o tempo, criar subdivisões para isso e dizer que hoje nós temos o white hat, o black hat, o gray hat, o hack ativista, tá? Numa modernização do termo. E acabou se pegando a palavra cracker, que realmente é o vilão, e ficou um pouco estacionada. É pouco falada, né? Então, só trazendo essa curiosidade aí para vocês, porque é o que nós temos no Brasil quando a gente fala em congresso, onde nós temos os jornalistas dizendo: nós vamos ao Congresso conversar com um parlamentar. Ou eu tenho Congresso, ou eu tenho parlamento. Fica um pouco incongruente, é o que acontece aqui hoje com o termo hacker. No Brasil, aí agora a gente centraliza um pouco aqui, né, no nosso território, nós temos leis que nos ajudam a realizar essa atividade. O Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, nós temos a UTA também que endurece os crimes por invasão do dispositivo informático, furto e estelionato, que é a Lei 14.155, né? E também a 14.132, que fala sobre o cyberstalking, né? E, obviamente, o Código Penal, que também trata do tema com certa relevância. Incluindo nessas questões do Código Penal, nos crimes contra a honra, por exemplo, lá nessa 38, Tribunal 140, quando eles ocorrem na forma presencial, uma calúnia, uma injúria ou uma difamação, nós temos ali o quê? Uma demanda que irá para os juizados especiais. E como prevê a lei dos juizados especiais, crimes de menor potencial ofensivo são resolvidos nessa esfera, até por conta da demanda, do volume. E aí você tem ali as possibilidades de acordo de transação penal, junto ao Ministério Público. Você tem as próprias partes podendo fazer um acordo ou não, e aí condenações que não vão dar prisão. Só que, porque nós estamos no âmbito do juizado especial. Só que nós tivemos uma alteração legislativa relevante que pegou esses crimes contra a honra cometidos agora no âmbito da internet e eles têm uma agravante. E essa agravante tira, né, essa questão de ser um crime de menor potencial ofensivo, porque ela eleva a pena acima de 2 anos. Aí nós vamos para as varas criminais. Então a gente sai do juizado e vai para as varas criminais, quando esses crimes contra a honra acontecem agora pela internet, tá? Nós tivemos também essa elevação aí de pena.
Então a gente parte agora, né, antes da gente começar a falar de alguns golpes que estão aí muito comuns acontecendo hoje no Brasil, sobre os avanços dos crimes cibernéticos. O Brasil hoje, gente, é o país que mais sofre com crimes cibernéticos na América Latina. 80% já das pessoas, de consumidores, que participaram de um estudo, né, da Business Intelligence, avisaram que os dados pessoais deles, alguma vez, já foram fraudados no formato digital. Tá? Trago um caso aqui para vocês do nosso escritório, onde uma cliente teve a sua conta bancária de forma digital sendo limpa. Limpa. Nós estamos falando aí de 49, 50 mil reais. É uma pessoa que tem um trabalho, é uma pessoa humilde de trabalho, quer dizer, é a economia de uma vida de trabalho ali, e de forma digital, ela foi, digamos, a sua conta foi limpa. E aí a pergunta que a gente faz nesta ação judicial é como que o banco permitiu uma limpeza sem um fator de segurança posterior? Porque nós sabemos hoje, vai no banco presencialmente, senta, chega no caixa e fala, quero sacar 50 mil reais para ver se você consegue. Você titular, com um documento em mãos, se você vai conseguir aquele dinheiro ali. Vai vir, você vai ter que remarcar, você vai ter que fazer previsão, você vai ter que fazer um monte são vários requisitos para que você possa, então, alcançar isso de forma presencial. Então, você imagina isso de forma digital. Então, o questionamento jurídico hoje para o magistrado da causa é: cadê a segunda camada de proteção do banco para impedir uma limpeza digital de 50 mil reais? Né? Uma ligação, um e-mail, uma confirmação, um SMS, uma suspensão para uma confirmação posterior, de uma outra forma mais idônea, porque outros bancos já fazem essa atividade, mas esse banco não fez. Então a gente faz esse levantamento. É um caso sério, né? Então, para você que atua no direito digital, para você que atua como advogado nessas situações também, é importante estar atento a isso, porque nós já estamos tendo decisões do STJ e do STF, onde os bancos são, sim, objetivamente responsáveis por falhas de segurança ou por não trazer segurança digital para os usuários. Tá? A gente pode discutir isso em outras esferas, de outras situações de crimes que aconteçam, mas no aspecto consumidor, envolvendo o banco, que entrega um serviço digital, né, complexo, digamos, cheio de oportunidades e ferramentas para você poder utilizar, e você disponibiliza para a população, você tem o dever, né, é o risco empresa, que a gente fala dentro da esfera trabalhista, de proteger essa informação. Lembra que eu disse lá no início? Nós podemos falar de qualquer coisa, mas nós precisamos de quê? Educação digital. Hoje, quando as pessoas tiverem a educação digital, eu acredito, uma melhor, uma informação melhor, isso vai acontecer. Nós temos aqui no Espírito Santo, eu acho que é o PL 888, da Assembleia Legislativa, né? É uma proposta de um deputado para que haja a conscientização digital para os idosos, né, no estado do Espírito Santo. Então, a gente já também percebe que no âmbito legislativo nós já estamos tendo propostas legislativas importantes para essa proteção dos idosos. Né? Então, ó, com a tecnologia ganhando cada vez mais espaço, né, compras online, falsas centrais de atendimento e promessas de renda extra. Falsas centrais, a última que nós tivemos notícia foi a do Nubank. O Nubank veio até a público trazer uma nota, né, e se explicar dizendo que aquela central não pertencia ao banco. E agora, há poucos dias nós tivemos, né, a liberação, então, ó, como é que é a evolução tecnológica, há as ferramentas propícias para poder melhorar a vida do cidadão, mas os criminosos também têm acesso a essas informações e também buscam outros meios de chegar a nós. E eles já estão aplicando golpes digitais nos contribuintes para acertar as suas contas com o leão. Nós temos aqui, ó, segundo o próprio Centro de Prevenção, né, o CETID-Gov, né, foram identificadas aí campanhas induzindo usuários a baixar e instalar aplicativos falsos a partir de diferentes lojas. Nós temos uma premissa no direito que quem paga mal paga duas vezes, né? Então, é necessário que, além da educação digital, a gente estar atento a esse tipo de situação, buscar aí os órgãos oficiais. Quando a gente conversa, por exemplo, aqui com idosos, a gente fala muito disso. Ah, porque o pessoal do banco me ligou. Tudo bem. Então, faz o seguinte, liga de volta.
para o seu banco, para quem você conhece. Dá uma passadinha lá com aquele idoso que a gente sabe que ele tem uma boa tramitação, caminha, gosta de andar. Às vezes eles vão 2, 3, 4 vezes no mesmo dia no supermercado, né? Eu sei disso porque eu tenho um cliente que é supermercado, isso acontece. A gente então, vai no banco, tira sua dúvida, vai lá, dá uma passadinha, toma um café com o gerente, pergunta para ele: vocês estão me ligando? O idoso, gente, é tentar trazer essa forma presencial. Agora, aquele que está, digamos, com uma situação de saúde mais complicada, não tem a locomoção e tal, esse precisa estar ali amparado pela própria família. Aí precisa ter alguém. Se não for da família, precisa ter um amigo, alguém próximo que possa lhe ajudá-lo. Porque a digitalização, né, a tecnologia, ela não perdoa, né? Eu vejo aí discussões, né, nessa questão da esfera federal, lá, Suprema Corte falando de regulamentação, de rede social, você quem falando de regular aqui e ali. A partir do momento que a gente tiver uma rede social centralizada, onde não é mais usuário e servidor, onde você vai ser os dois, você é o próprio servidor também, você não vai ter condições, ou, né, um órgão público, um poder executivo ou um judiciário, não vai ter o que regulamentar, porque ele não vai alcançar. A tecnologia, ela não perdoa, ela avança a passos largos. Nós estamos vendo isso acontecer com muita força depois da pandemia, né? Então vai chegar o momento em que você vai ter uma rede social descentralizada. E aí é aquela situação, porque hoje o que é que você tem? Você é usuário, você tem um servidor central que dá as respostas e é aquele que é cobrado pela manutenção disso. Pensando nas big techs, você tem você usuário e o Facebook do outro lado, ok? Se você está descentralizado, não existe essa relação, porque não há mais um ponto central. Você é servidor e usuário. Então, olha o avanço que precisará acontecer na esfera legislativa para você poder alcançar isso. E aí, quando a esfera legislativa alcança um passo importante como esse, aí o que aconteceu com a tecnologia? Ela já trouxe outras novidades. Então, a tecnologia sempre estará um passo à frente de poderes legislativos, executivos, judiciários, ou quem tente controlar. Tecnologia, gente, é algo incontrolável. Você pode moderar, mas controlar, ela vai sempre encontrar ferramentas de estar ali se sobressaindo. Ok, aqui, bom, quase 6 em cada 10 empresas brasileiras sofreram ataques ou incidentes cibernéticos que impediram acesso aos seus dados em 2023, de acordo com o Índice Global de Proteção de Dados, o GDPI. Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês, que eu gosto bastante. Há 2 dias atrás, um cliente que é um atacado, um dos maiores do Brasil, me falou assim: olha, fizemos levantamento de tentativas de boletos falsos na nossa empresa nesse mês. Esse mês, gente. O mês não acabou ainda, né? Dia 27, o mês não acabou. Mais de 600 mil boletos falsos para a mesma empresa na tentativa de aplicação desse golpe, né, do boleto. Eu estou falando de uma empresa no universo de centenas de milhares que nós temos no Brasil. Então, olha quantos boletos falsos não devem estar sendo aí produzidos dia após dia no cenário nacional. Então, nas questões voltadas para a LGPD, a gente também sabe que há uma aderência ainda baixa do setor privado, porque nós temos várias situações distintas que trazem isso, que é a não adequação, primeiro ponto, por não levar a sério o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a discussões desnecessárias em setores de tecnologia e jurídico de uma empresa, que não se acertam e todo mundo quer ser protagonista de um processo e que, às vezes, infelizmente, muitos dos profissionais ali não estão ainda preparados para aquela situação. E algo que é muito corriqueiro, que tem acontecido muito no Brasil, que é adequações incompletas, mal feitas, não auditáveis, né? E que você vê que a empresa acha, por não ter dado a devida importância, por não se envolver, acha que está adequado porque deixou com alguém para que aquilo fosse resolvido. E nós já tivemos casos aqui de sermos contratados para desburocratizar uma empresa, porque ela tinha feito um processo muito engessado e ela não conseguia fazer mais nada, ela não conseguia nem mais fazer digamos, comemorar
alguma coisa em relação aos aniversários dos próprios funcionários, né, por causa da questão do uso da foto ou não, né, dentro do cenário empresarial. Então, há situações diversas, e com isso o número é muito grande de empresas não adequadas e com adequações limitadas e mal feitas que vão trazer consequências legais, jurídicas, no futuro, com certeza, para essas empresas. Ah, bom, outro cenário aqui, né? Nós temos do CNSEG, houve um aumento, né, da demanda por ciberseguros por parte das empresas. Inclusive, no nosso site, na Security LGPD, você vai encontrar lá vários produtos que a gente tem de segurança da informação, incluindo seguro cibernético. E, realmente, a procura por esses seguros ela tem sido muito alta, principalmente dessas empresas que já têm uma cultura um pouco mais voltada para a segurança da informação e que se envolveu na Lei Geral de Proteção de Dados. Essas empresas, quando esse produto é apresentado, elas realmente têm um grande interesse. Então, foi 880% nos últimos 5 anos. Então, a gente passou de 20,7 milhões arrecadados em 19 para 203 milhões agora no ano passado, 2023. Então, há uma procura muito grande em relação a ciberseguros por parte das empresas. E aí a Chain Analysis, né, uma empresa americana de análise de blockchain, ela, né, trouxe essa informação importante no estudo que grupos de hackers hoje já captaram, né, em 2023, 1,1 bilhão com ataques ransomware em 2023. É um valor recorde para esse tipo de crime, né, e é o dobro do ano anterior, em 2022, que foi de 567 bilhões. Quando a gente falava sobre esse webinar, eu e a Maria conversando, né, traçando as ideias, eu falava, Maria, hoje o cybercrime, ele fatura mais que o tráfico de drogas, né? Pensa só numa situação muito peculiar em relação ao tráfico de drogas e a gente traz aqui para o cybercrime. Se você pegar lá no tráfico de drogas, um aviãozinho que fala, né, que é aquele que entrega a pequena quantidade ali na rua e tal, e o exemplo que eu dei para vocês anteriormente, da cliente que teve a sua conta limpada por 50 mil reais, nós estamos falando aí de dois personagens desses esquemas distintos, mas que têm equivalência na sua importância e relevância para um esquema criminoso. Mas você acha que um aviãozinho ganha 50 mil num dia, ou num mês, ou num ano, entregando droga na rua? Ali eu tô falando do aviãozinho, tá? Não é do traficante, não. É aquele menino que vai lá pra rua e tal, uma buchinha de maconha aqui, um pozinho de cocaína ali e tal. Agora, a gente pode pegar um pretenso e futuro cybercriminoso que já consegue limpar uma conta e botar 50 mil reais no bolso. Então, o nível e o valor empregado nos crimes cibernéticos é infinitamente maior do que o tráfico de drogas hoje pode obter, isso a nível mundial. Então, por tratar disso, ó, o cybercrime vai custar ao mundo 10,5 trilhões até 2025. Se ele fosse um país, tá? Ele seria a terceira maior economia do mundo. Cybercrime em 2025, até 2025, se for um país, ele vai ser a terceira maior economia do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China, né? Então, por aí a gente já tem essa... Ele não vai ser só maior do que o tráfico, ele vai ser maior do que todos os outros esquemas possíveis de crime no mundo juntos. E os Estados Unidos, né, que hoje é a maior economia do mundo, né? O cybercrime atingiu ele com tanta força, tá? Que todo cidadão americano deve esperar que os seus dados pessoais tenham sido roubados e estejam no escuro da web. É uma parte na Deep Web, né? Que é intencionalmente oculta e usada para ocultar e promover essas atividades hediondas. Agora, eu faço um paralelo aqui com o Brasil. Eu acho que uns 2, 3 anos atrás, nós vimos muitos noticiários dizendo Serasa vaza dados de não sei quantos de milhões de brasileiros. Ah, outros órgãos também tiveram aí vazamentos de dados relevantes no Brasil, onde constatou, bom, pela quantidade de dados, já vazou dado de todo mundo, né? E parece que a LGPD vai ser aplicada realmente só para quem precisa fazer o que é correto, porque no mercado negro a gente já tem esses dados. Eu já vi grupos de WhatsApp fazendo investigações em que dados são vendidos. A pessoa pega o dado da Maria ali,
Vende, cria. E vende, sabe como? Não vende soldado. Cartão de crédito em nome da Maria, com limite de R$ 1.000. Custa tanto. Cartão de crédito da Maria com limite de R$ 3.000. Custa X. E assim vai. Os nossos dados dos brasileiros, eu acredito que já estejam há muito tempo devassados pelos criminosos. Então, a gente precisa ter essa preocupação de proteger as nossas informações pessoais quando aderimos nossos dados em contas de prestadores de serviço, Google, e-mails que você cria, redes sociais, porque os nossos dados estão abertos. Monitoramento do seu CPF é muito importante você fazer isso. O próprio Serasa, eu acho que oferece isso, mas existem outras porque o Serasa é uma empresa privada, existem outras empresas privadas que fornecem essa busca, para você monitorar o seu CPF, porque acontece muito, eu acho que vocês já viram ou ouviram casos similares, da pessoa às vezes receber uma intimação de um processo lá no outro estado, porque ela tem lá que estar devendo, porque cartão passou, banco te cobrando e tal, quando você vai ver, não era você, houve ali um uso das suas informações, uma falsificação dessas documentações, e os seus dados foram indevidamente usados. Mas aí já vem a dor de cabeça, a gente precisa se defender, obviamente depois até cobrar do banco, né, essa cobrança que não deveria estar acontecendo e tal, mas você prova, porque depende de assinatura, enfim. Então, há uma evolução muito grande nesses pequenos delitos que são praticados não por cybercriminosos poderosos, famosos, cheios de ferramentas. Às vezes nós temos aí, na grande maioria, na verdade, criminosos que estão aí em início de carreira, que descobriram um golpe A, B ou C e acabam usando esse tipo de informação. Gente, grupo de WhatsApp vendendo os seus dados com cartão. R$ 1.000, R$ 2.000 de limite. Aí o que, que a pessoa faz? Compra isso e usa na praia. Você passa no carrinho de coco, você passa no carrinho de picolé, você passa naquelas barracas, você passa em locais que não tem monitoramento. Então, você não... a própria pessoa que compra já utiliza de métodos criminosos para não ser pega. Ela não vai comprar num supermercado que é vigiado por câmeras, ela não vai comprar num restaurante conhecido ou numa loja conhecida. Ela vai buscar gastar aquele dinheiro em outros locais. Tá? Inclusive até na própria internet, né? Fazendo pequenas compras, mandando entregar em outros endereços. Enfim, aí aparecem entregadores diversos, porque hoje você sabe que o sistema de entrega ele vai além do próprio correio. E aí você marca de encontrar com essa pessoa em outro lugar. Ah, não estou no meu endereço, você pode vir aqui em tal lugar, te encontro. Isso acontece muito no Brasil afora. Tá? É, então, hoje o ataque cibernético ele pode, né, ele tem poder para desativar a economia de uma cidade ou do estado, né? Nós temos o Warren Buffett que considera o cybercrime, por exemplo, o problema número um da humanidade. Os ataques cibernéticos uma ameaça maior à humanidade do que armas nucleares. E nesse sentido, não é no poder de devastação. Porque quando a gente imagina uma arma nuclear, a gente imagina a devastação que ela causa física de destruição. Mas o cybercrime, por mais que a gente não pense ali diretamente numa questão de desastre, isso também pode acontecer. Porque há invasões de redes elétricas, de redes de água, e você, a depender do comando que o cybercriminoso possa realizar, você pode, enfim, também cometer um crime cibernético usando o desastre, rompimento de barragens e etc., e você também causando aí danos significativos a uma cidade. A depender dessa cidade, nós, quem é brasileiro sabe, né, nós temos aí os exemplos dos rompimentos da barragem, Mariana e Brumadinho, às vezes a cidade ela colapsa e ela pode deixar até de existir. Então, há um risco muito grande. E, gente, a probabilidade de detecção hoje de um cybercrime nos Estados Unidos, que está na vanguarda da tecnologia, pasmem, é de 0,05%. Então, a polícia civil do seu estado, aquela que você considera mal aparelhada, com poucas ferramentas e que soluciona 2, 3 crimes de homicídio a cada 50, está na frente dos Estados Unidos, fazendo uma comparação aí em relação à detecção de crimes cibernéticos. Somente 0,05% é identificado. Então, você imagina nós aqui no Brasil, na América do Sul, ou outros países que não têm a mesma vanguarda tecnológica do que os Estados Unidos, uma China, uma Rússia, um Japão.
né? Então, olha o modelo de recrutamento hoje dessas pessoas, né? Anúncios de emprego na Dark Web, aplicação de formulários, entrevista por Skype, busca de referências, avaliação de competências. O cybercrime, ele está se organizando, ele já é mais organizado, né? Até pela aplicação do seu crime, há necessidade de que a pessoa seja organizada, mas eles se organizam também para poder fazer a contratação. E aos freelancers, né, conhecidos como ACA Cyber Mercenaries, esses aí são aqueles que vão fazer um crime pontual. São esses que normalmente cometem os crimes que nós conhecemos no dia a dia, que pegam nossos parentes, que roubam redes sociais e tal, porque eles são freelancers, então no momento em que eles não estão prestando serviço para nenhuma uma rede criminosa, eles estão praticando seu crime em casa, eles estão treinando. Então, por mais que seja estranho a gente falar, né, dessa forma, mas é o que está acontecendo hoje. Há uma evolução e uma organização da rede dos cybercrimes hoje em relação ao mercado, em relação às pessoas. Eles estão se modernizando e se organizando e se tornando aí realmente o maior perigo em relação ao futuro da segurança de dados, da proteção, da privacidade, né? E olha que interessante. Se você hoje, mais uma vez, vou fazer analogia com o tráfico de drogas. Se você é um traficante e vai organizar o seu sistema, você vai precisar de metralhadoras, armas, locais, carros, por mais que sejam roubados ou mercado negro e etc., você vai ter ali uma situação de um dispêndio financeiro muito grande para você poder fazer isso. Não é o caso do cybercriminoso. Porque você encontra ferramenta de $10 para você emitir e realizar os seus crimes. Tá? E normalmente, mas aí eles vão ter tem um custo também, Jorge, em relação aos computadores que eles precisam comprar, né, os seus servidores, as redes, todo o material que eles utilizam. É verdade. Mas a velocidade com que eles conseguem o dinheiro, tá, é muito mais rápido do que no tráfico de drogas. Uma limpeza digital de R$ 50.000 foi em 2 minutos. Então, por R$ 50.000, ele consegue comprar muito equipamento ali. Eu estou falando daquele mais ali simples, né? Vamos dizer assim, aquele mais modesto cybercriminoso, que é o que aplica os golpes no dia a dia. Tá? E, às vezes, você vai encontrar ferramentas, pasmem, meus amigos, de $1 para você poder cometer crimes aí em relação ao cybercrime. Então, o custo de ferramentas para eles é muito mais barato também. Então, faturam muito e precisam investir pouco para poder realizar seus crimes. Bom, e aqui agora sim nós vamos, de fato, a gente separou aqui, não todos, mas alguns crimes que estão acontecendo, em especial no nosso Brasil, e que tem chamado muita atenção. O primeiro deles, aqui eu trago para vocês, muito conhecido, pessoal no sul do Brasil, foi, vamos dizer, pioneiro em cair nesse golpe, né? Houve muita gente lá, ou menção ao território do Sul em relação ao que o cybercriminoso utilizava, né? Que é o famoso golpe da novinha. Ele não é tão novo, tá? Ele já acontece já há uns 4 anos, mas ainda faz muitas vítimas no Brasil. Então, a suposta novinha, ela convida a vítima para uma conversa privada, e aí vai ter troca de nudes via WhatsApp, etc. e tal, né? Então, a gente tem aí acontecendo esse crime, né? Que logo em seguida o criminoso ele se identifica como uma outra pessoa, dizendo que é parente daquela menor, dizendo que é pai, dizendo que é a mãe, coloca fotos na conversa de WhatsApp, dizendo que está na delegacia da cidade e tal, é aí que eles usaram muito no Rio Grande do Sul, né? Estou aqui na delegacia de Porto Alegre, estou aqui na delegacia de Blumenau. Então, eles usaram muito a região sul para fazer essa menção. E aí a pessoa ali, normalmente, né? Normalmente um homem, em regra, né? Um homem, ele acabando ali para não ver aquilo tomar proporções maiores, porque ele acabou sendo seduzido ali, está dentro já, o criminoso já entrou na mente dele, já está tomando conta da situação, ele, para não deixar aquilo crescer, ele começa então a fazer pagamentos. Então ele começa a ser extorquido ali. Então a gente tem extorsão, ameaça, já começa, né, a pintar outros crimes juntamente
com o próprio cybercrime. E por que cybercrime? Porque a gente tem uma engenharia social. Tudo isso que está acontecendo é o quê? Engenharia social. Há uma conversa e a pessoa começa a trocar informações com o cybercriminoso ali, né? A pessoa que está cometendo um criminoso digital, às vezes nem tão envolvido, né? E afeta as questões do direito digital, do digital em si, mas que ali conseguiu construir e estruturar uma habilidade muito grande na engenharia social de convencer as pessoas do que estava acontecendo. Então, ele começa sempre aí nas redes sociais. É Facebook, você que é homem, fique muito atento, isso acontece demais. Eu tenho rede social, eu sei o que acontece. Vem aquelas meninas novas e começa a te seguir no Facebook, aí te manda mensagem: Oi, tudo bem? Eu nunca respondi, porque entre ser ou não ser, eu prefiro evitar qualquer tipo de situação. A gente está ali num pretenso e potencial criminoso que vai aplicar ali esse golpe, que é o golpe da novinha, tá? Então, é uma forma de extorsão, ele se tornou muito comum, começa no Facebook, no WhatsApp, né? E vem aí, e aí quando o golpista revela a sua intenção, ele começa a ameaçar com a divulgação desse material. Então, é algo muito sério, e você aí tem parentes. Isso acontece muito com os homens de meia idade, tá? Depois dos 50, é muito comum. São os alvos preferenciais, porque normalmente eles estão estruturados, têm uma família, têm parentes, são pessoas mais introvertidas, às vezes nem tem essa. Às vezes nem é casado, às vezes é um solteirão, mas é introvertido e tem vergonha, né, de passar uma situação constrangedora, achando que está realmente cometendo algum tipo de crime. Então, vem aqui, ó, aqui um exemplo, né? Extorsão, estelionato, ameaça, são os crimes, mas aqui a gente tem uma conversa. Neste caso, criminoso, ó, sou advogado e amigo da família, sendo assim pressionado para tentar resolver o caso da melhor maneira possível, sem expor nenhuma das partes. Preciso saber sua posição diante dos fatos, para saber que vínculos para resolver o caso, se leva para o Ministério Público, ou se o senhor está disposto a dar um suporte para a família. Então, nesse momento, o criminoso já está deixando nas entrelinhas vamos pagar alguma coisa, que aí a gente deixa isso de lado. Então, cuidado com esse golpe, tá? Muito cuidado. Como é que a gente se protege dele? Desconfiando, né? Seja cético com esses contatos inesperados. É o que eu faço. Eu sou cético. Verifique que você busca as reversas de imagem para checar a autenticidade das fotos. A própria ferramenta do Google te dá essa possibilidade de você lançar a foto lá dentro e fazer buscas de imagens correlacionadas. Pega o nome também que a pessoa está usando, joga no Google, porque normalmente esses perfis são criados e são muito novos. Então você não vai encontrá-los no Google, porque ele não tem um histórico, ele não fez um histórico digital para ele ter referência. Então você já desconfia, não compartilhe, né, conteúdo íntimo com ninguém pela internet, né? Cautela com pedidos de dinheiro, desconfie dessas histórias, né, sobre a questão de dinheiro e reporte, use ferramentas de denúncia. As próprias redes sociais, onde é muito comum, você reporta o fato como uma denúncia, né, de um comportamento que está ali tentando te extorquir algum dinheiro. O problema é que, quando chega nesse ponto, a pessoa já enviou fotos de seus próprios nudes. E aí ela já não consegue mais apagar e ela fica naquele limbo, aquela zona cinzenta. É verdade ou não é? Então, para não chegar nesse ponto, a gente pode evitar esse golpe. Bom, um outro muito aplicado, né, o golpe do site falso, ele é o phishing financeiro, né? Ele é descrito como criminosos criam páginas na internet para imitar instituições oficiais de empresas conhecidas, e quer enganar as vítimas para que realizem esses pagamentos, né? Nós tivemos um caso recente agora, menos de 15 dias, fãs na mira, né? Um link de um site falso de ingressos para o show de Caetano e Maria Bethânia permaneceu por horas na primeira página de buscas do Google. Outra situação. Quando um site é criado, dependendo a plataforma em si, não é possível ali, só se houver denúncias, identificar o que é original, o que não é, o que é verdadeiro, o que não é, diferenciar o bom do ruim, né? Então você não consegue ali fazer identificar o criminoso no site falso. É muito difícil naquele momento.
Então, só que o que eles fazem? Eles também sobem eles para as propagandas. Eles patrocinam o site falso, o site sobe. E aí a gente precisa o quê? Verificar se esse site é verdadeiro. Existem até ferramentas você pode pesquisar no Google e vai te dar aí ferramentas também de sites que vão te trazer a autenticidade desse site. Vão fazer uma pesquisa nesse site para você. E vai te dar a resposta. E você vai saber quando foi criado, há quanto tempo foi criado, se já fez compra, se já não fez compra. Tá? Depois eu posso deixar até o link aí na conversa para vocês desse site, que é um site confiável, né, para vocês poderem buscar e identificar sites com esse tipo de situação. Então, e as pessoas compraram o ingresso no site falso e perderam dinheiro. Tá? Então, quem paga mal, paga duas vezes. Então, a gente precisa estar atento a essa situação. E também, há poucos dias, nesse mês também, aqui, houve vários, mas a gente está trazendo para vocês uma aqui específica, né? O empresário ele foi buscar pagar o IPVA, lá em Minas Gerais, recorreu ao Google para localizar a página e levou ele a esse domínio aí, ó, escritóriobenitesperes.com. Esse site redirecionou ele para uma outra página, EMG, ó, OMG, Minas Gerais, né? Fazendo a menção, a engenharia social também ela vem nesses pequenos atos. Consultasveículos.one, né? Onde foi supostamente emitido o documento de arrecadação. Então ele pagou, depois ele foi ver e viu que ainda tinha o débito. Quando foi descobrir, já era tarde, já tinha feito o pagamento de um boleto falso. Mas sendo induzido ao quê? A um site, né? Esse phishing financeiro, ao qual é muito comum hoje de acontecer. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente sempre verifica o site oficial, desconfia de links patrocinados, foi o que eu acabei de mencionar, e utiliza fontes oficiais de pagamento, né? Hoje é necessário que a gente busque muito as fontes oficiais. Na dúvida, liga para o órgão que você conhece. Ah, eu vou pagar no Detran do meu estado. Pô, tô um monte de site aqui. Deixa eu ligar para lá, porque eu não estou conseguindo identificar qual é o original, né? Não tô visualizando qual é o original. Isso pode acontecer? Pode. A tecnologia avança, mas o criminoso também. Ele acompanha essa evolução e ele começa a criar modelos distintos de engenharia social para poder nos alcançar. Então, aqui, ó, isso aqui é importante. Código de barra de boleto falso, normalmente ele tem essas falhas aqui que vocês estão vendo na tela. Em cima você tem um código de barra sem falha e embaixo um código de barra com falha. Porque ele não consegue gerar ainda os números coexistentes para você poder fechar. Então, normalmente, olhou para esses códigos de barra que tem falhas, desconfie. Alguma coisa de errado aí está acontecendo, tá? Outro ponto que é importante é porque aqui em cima, no que a gente chama aqui a linha numérica, que é a mesma coisa do código de barras, né? Você olha nos últimos números aqui, tá vendo? Lá no final, você vai ter lá, ó, 25, 255, 45. Não são os últimos números da linha digitável? Olha o valor do boleto. 255, 45. Então, sempre o valor do boleto, ele vai estar presente com os últimos números da linha digitável. Então, você vai ter o nosso número do banco ali, no caso, esse aí é o Santander, né? Vocês estão vendo ali, ó, 155721. Você vai ter o código do beneficiário, 484-465. E os três primeiros números da linha digital são o número do banco. E o número do banco, você faz uma pesquisa. Você vai lá, número do banco, a internet vai te listar todos, né? Você vai ter o Cicobi, Caixa, Bradesco, Santander, tal, vai estar lá, ó, 033, que é do Santander. Então, somado ao código de barras e mais essas informações, já é um bom passo para você observar e começar a identificar um boleto fraudulento, tá? E a Febraban, ela criou também lá, dentro do seu site, um boleto registrado, né? E isso é disponível dentro das plataformas até de pagamento que você utiliza no seu banco. Então, você pode entrar lá na ferramenta do banco, do seu banco que você utiliza para fazer pagamento e você ir lá e buscar o boleto registrado. Porque o boleto oficial, ele vai precisar estar registrado na Febraban, tá? Mais uma ferramenta aí
para essa busca. Então, quem lida com clientes empresários, quem é empresário e faz emissão de boletos, empresário faz muito pagamento de boleto e hoje usa mecanismos mais rápidos, né, para poder fazê-lo, é importante tomar aí essas precauções antes de realizar pagamentos. Bom, depois um que vem se destacando, tem sido muito usado hoje, né, é o que vem através do Pix. E aqui eu destaquei um que criado recentemente, é um novo golpe que usa o QR Code do Pix e código de barra de boleto para roubar as vítimas. Nesse caso, eles estão usando uma ferramenta conhecida que existe no mercado, que ela foi feita para execução, né, facilidade, que é o Reboleto. Então, eles usam o próprio Reboleto para poder aplicar esse golpe, né? Então, eles editam os QR Codes para pagamentos no Pix e editam os códigos de barra nos boletos bancários. Só que eles não conseguem ainda, eu sempre preciso colocar, né, no meio essa, essa palavra, usá-lo de forma isolada, simplesmente pegar o Reboleto e usá-lo de forma isolada. Então, a edição vai ocorrer nos arquivos de contas enviados por e-mail para alvos dos golpistas. Então, eles usam ele ali para focar em contas que falam sobre o tema. Porque, normalmente, o assunto do e-mail de pagamento é boleto, Pix, não sei o quê. Então, eles usam as palavras-chave para poder encontrar isso. E aí, eles precisam, né, também de fazer o acesso. Eles conseguem interceptar muitas das vezes, aí começam a buscar vulnerabilidades em sistemas para acessar o e-mail. Eu já vi caso aqui de cliente que teve o e-mail acessado, e aí o criminoso, e provavelmente foi esse tipo de mecanismo que ele usou, ele acessou esse e-mail, ele enviou um e-mail de boleto para o pagamento para um outro, para uma parceria comercial, e não havia ali uma conta falsa mandando e-mail, não havia ali um encaminhamento, não. Era muito idôneo, era a empresa A enviando para a empresa B, que já tem uma relação comercial antiga, mas a pessoa viu ali, encontrou, achou que tinha alguma coisa de errado, né? Ela analisou, e aí foi fazer a verificação. E aí você precisa repassar, no caso desse cliente da sua empresa, todo esse sistema de segurança em relação a isso. Porque o que que eu tenho ali? Eu tenho um malware que foi instalado dentro de algum computador, eu tenho portadores de dados aqui, como USBs e HDs externos que trouxeram alguma coisa. Tem um backdoor na minha máquina agora, uma porta aberta aos fundos de um computador onde o criminoso entra e sai a hora que ele quer. O que que ele fez? Como ele obteve acesso? E aí começa uma investigação digital um pouco mais aprofundada sobre o tema, e que você vai precisar de vários especialistas para você chegar onde você quer. Não vai valer tirar o computador mais da tomada e nem desligar mais o servidor da tomada, porque corre o risco de nós termos um backdoor, que é uma porta dos fundos aberta, e o criminoso vai e volta a hora que ele quer, porque ele acessou um e-mail da empresa. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, o único momento para evitar vai ser no momento de pagar, pois você vai perceber a alteração, né, seja após a leitura do código barra ou via aí o QR Code de um Pix. E se detectou, aí você precisa chamar o seu setor de privacidade e proteção de dados para poder tomar as medidas cabíveis aí da sua empresa. Aí, dentro do golpe do Pix, falei desse do QR Code, porque ele é novo, ele é do mês passado, né? Começou a ganhar proporção no Brasil no mês passado. Nós temos o WhatsApp clonado, né? Muito conhecido, paralelo ao que acontece com rede social clonada, né? Que é tomada porque você é seduzido, você recebe uma mensagem de que você vai ganhar uma semana num resort luxuoso aí no seu estado, desde que você participe e forneça um código promocional que vai chegar para você, que na verdade é o código do seu WhatsApp, os 6 números, e aí você passa esses 6 números para esse criminoso e ele invade o seu WhatsApp, ou invade o seu Instagram, ou invade o seu Facebook, e a pessoa fala, nossa, tive minha conta hackeada. Verdade. A gente pode ter situações aí em que a vulnerabilidade era explícita, não havia configuração de 2 fatores, você deixou sua senha exposta, ok. Mas, em regra, acontece nesse sentido em que há a engenharia social, há o pedido, você é seduzido a ir para esse resort maravilhoso, que custa R$ 2.000 a diário, você acha que você vai ganhar. Eu já brinquei muito já com o criminoso fazendo isso, que ele me mandava, e eu, ó, que legal e tal, não sei o quê. Aí ele me mandava o número do meu, né, da minha rede social. Aí compartilha, aí eu brincava. Eu acho que está na hora de você arrumar um emprego e parar de ser golpista. Mas eu acho que está dando dinheiro e não acho que ele não vai parar, não.
Então, como que eu evito esses golpes, né, de rede social, de WhatsApp? Primeiro, não existe almoço grátis. Desconfie muito quando a oferta é maior do que aquilo que você pode alcançar. Porque eu não conheço o resort que vai dar. Opa, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem e a gente estava ouvindo bem também com o fone. Porque eu ouvi um barulho, eu achei que fosse aqui, então eu desliguei para evitar. Então, para Ah, eu entendi. de WhatsApp e de rede social, Instagram, Facebook e tal, primeiro, também, né, dando sequência, não compartilhe esses números. Esses números são de proteção dos seus dados. E faça a configuração de dois fatores. Todas as suas redes sociais, sempre que você tiver uma ferramenta eletrônica que você usa como redes sociais, ou situações também como e-mails, etc., faça a verificação de dois fatores, tá? Confirme essas duas etapas, porque vai evitar que o criminoso receba de antemão, né, e logo ali, as informações necessárias para invadir as suas contas, tá? E também o atendimento bancário falso. Isso acontece muito com idoso, esse aqui, mas pode acontecer com outras pessoas também, onde o golpista aproveita o desconhecimento, né, sobre tipos de chave Pix que o usuário pede para cadastrar. E ele acaba induzindo a pessoa ali até criar alguma coisa, fazer um teste aqui e acolá, e aí você acaba também dando acesso ao golpista, né? Então você vai ter que fazer um teste. Eles dizem, fazer um teste. Então você cai no golpe e transfere valor para um golpista. Então, muito cuidado também com isso e oriente as pessoas de mais idade, que elas hoje são as mais vulneráveis nessas questões do direito digital, né? E aí também vai ter outros aqui que eu listo. Esse material vai ficar disponível aí depois para vocês, né? Vazão de conta, central de atendimento falsa, venda falsa, Pix agendado, conta bloqueada, QR Code falso, golpe do Pix errado, só algumas. Existem várias situações hoje que os golpistas usam o Pix. E aqui também chegou com muita força no mundo todo, nos últimos tempos, o golpe, né? Normalmente ele tem um intuito financeiro do deepfake. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Esse vídeo está fazendo 6 anos, né? O diretor usou aí a imagem do Obama, né? E eles estavam focados naquele momento na questão de eleição e etc. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui que isso hoje já está acontecendo, já está se criando possíveis reuniões, acordos por videoconferência, como essa que nós estamos fazendo, e na verdade quem está participando não é a pessoa, né? Não é a imagem dela está sendo usada para a aplicação de golpes. Então isso já está acontecendo. Então percebam a evolução com que o cybercrime está, digamos, se infiltrando na nossa sociedade dia após dia. São tentáculos inesgotáveis, né, e alcance muito alarmante, muito preocupante. Aí existem uns que são feitos não com tanta... Imagina hoje, né, 6 anos depois de você refazer esse aqui, né? Que esse aqui já está bem feito para a época de 6 anos atrás, então você imagina hoje o nível, digamos, de competência que você pode chegar refazendo um vídeo desse com quem realmente é gabaritado. E existem aqueles que são mais simples, mas que vão pegar, gente, uma parcela infinita da nossa sociedade, que as pessoas mais humildes e mais simples, elas compõem a maioria da nossa sociedade hoje. Mais de 70% da população nacional são feitas de pessoas mais simples.
Aí você vê um jovem, e hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem celular, todo mundo consegue, tem o WhatsApp, né, com as raras exceções que a gente conhece, mas a grande maioria tem esse acesso. E às vezes tem esse acesso e não tem a educação digital. E aí o que que acontece? Ela pode cair em vídeos menos elaborados, menos precisos, mas ela é convencida por esse desconhecimento, por essa falta de educação digital. Neymar e seu novo aplicativo estão quebrando todos os recordes. Só em São Paulo, mais de 5 milhões de reais já foram pagos aos jogadores. Mais cedo, o famoso jogador de futebol Neymar anunciou o lançamento do aplicativo móvel Anx Shadows, que, de acordo com o jogador de futebol, oferece uma porcentagem de vitórias maior do que qualquer outro aplicativo. No início, queríamos apenas dar algum dinheiro, mas agora toda semana daremos R$ 1 milhão. O Anx Shadows está disponível na App Store e no Google Play. Instale e ganhe. Então você pega hoje um jovem de 15 anos, 16 anos, 14 anos, que quer ser jogador de futebol, que olha uma situação dessa, ele vai baixar o Anx Shadows, ele vai instalar, e não é algo para arrancar muito dinheiro de uma vez. Porque quando você busca essa parcela da população, você quer o quê? R$ 5 de um, R$ 3 de outro, R$ 5 do outro. Você ganha um montante, porque você alcança todos. Isso circula no WhatsApp, circula na rede social. E apesar dos alertas já emitidos, até por reportagens sobre esse vídeo do Neymar aí, nos últimos meses, que não é recente, já está acontecendo, as pessoas estão caindo nos golpes. Então, a gente precisa denunciar esses aplicativos, a gente precisa fazer denúncias formais. Hoje, elas podem ser feitas eletronicamente, né, das próprias delegacias que fazem a verificação dos crimes digitais. Então, a gente precisa levar isso adiante, tá? Hoje, até para finalizar aqui com vocês, pessoal, e depois, né, vocês poderem estar trazendo aí os questionamentos e até as situações, nós conseguimos hoje fazer investigações digitais de phishing reverso com criminosos que cometem crimes contra a honra, né? E a gente faz esse phishing reverso, ele é induzido ali a cair nessa engenharia social, que a gente chama de engenharia social do bem, que é a mesma que as delegacias de crimes digitais fazem. Depois, se ele cair, uma das formas é essa, né? Aí, se ele cai, você vai ter o número do IP. Com o número do IP, você usa outra ferramenta, descobre qual é a cidade, qual é o local, qual é o provedor de internet. E aí, quando você vai para a delegacia, você já leva aquilo pronto para o delegado. Você já pede aí um requerimento de oficiar aquele provedor que informe quem é o titular daquela conta. Então, hoje, é possível que nós possamos fazer isso no nosso dia a dia para nos protegermos, né? Então, fica o alerta aí. A gente não listou, obviamente, todos os golpes, a gente, né? Senão a gente ia passar aqui o dia inteiro com vocês, até a noite. Mas a gente trouxe alguns que são os mais comuns. E eu acho que a gente precisa pensar nessas duas bases: educação digital e proteger as pessoas que não a possuem, principalmente aqueles que estão mais vulneráveis, que eu, em especial, me refiro aí com carinho aos idosos, né? Todo mundo tem um idoso na família, ou um amigo, e a gente gosta, é importante a gente compartilhar isso com eles. E aí, ó, desse deepfake que a gente falou, um exemplo foi agora, há pouco tempo, acho que vocês devem ter visto essa notícia. Aconteceu e o funcionário aí acabou transferindo 25 milhões de dólares, né, 124 milhões de reais, porque ele acreditou que ele estava numa reunião com as pessoas certas e não estava, ele estava com cybercriminosos. É isso. É isso. Muito obrigada, Jorge. Que palestra, muito boa mesmo. Pessoal, agora a gente vai abrir para vocês que tiverem alguma dúvida. A Lucélia, ela já deu uma indicação de filme aqui, Beekeeper, Rede de Vingança, com Jason Statham. Ela falou que trata-se de um filme de ação, mas que tem tudo a ver com esse assunto. O Emerson perguntou, eu acho que é uma pergunta: basta uma empresa se adequar à LGPD ou são indicadas certificações de segurança da informação como a ISO 27001, avaliação NIST, entre outras? Vamos lá. A sua pergunta é muito boa, tá, Emerson? Obrigado pela pergunta, porque isso é uma dúvida que hoje paira também,
principalmente no setor privado. Eu preciso adequar a empresa LGPD, ponto. Essa é uma verdade, porque há uma imposição da lei, não é uma questão de escolha, né? Eu preciso fazê-lo. Setor privado, setor público também. Ok. Adequei a empresa LGPD. Eu estou adequado à LGPD? Eu já respondo a NPD, eu já respondo o titular, eu já criei as minhas políticas, eu fiz mapeamento, inventário, eu construí ali o meu relatório de impacto com aqueles tratamentos que precisam, né, estar envolvidos no relatório de impacto. Estou adequado à LGPD? Ok, estou, já é o suficiente. Naquele sentido de LGPD, sim. Agora, a empresa, ela opta, e eu tenho clientes que optam por isso, de depois, ao final do processo, se, digamos, participar mais agora da SGI, né, que é a sigla de segurança da informação, para obter suas certificações de ISO 27001 e 27002, e até a 27701. Então, muitas das empresas, depois de adequados à LGPD, porque eles descobrem, né, um pouco do mundo da segurança da informação, é impossível você levar somente LGPD, porque na aplicabilidade do dia a dia, você acaba trazendo normas da ISO que você nem percebe. Por exemplo, quando a gente fala de política da mesa limpa, isso vem da 27001, que é a ISO. Só que para que eu possa proteger dados pessoais em cima de uma mesa, eu preciso que aquela pessoa aprenda a usar a política da mesa limpa. Então, eu trago uma norma que não é da LGPD para ser aplicada no processo de LGPD. Então, são duas coisas distintas, mas hoje o setor privado que está à frente, né, se adequando à LGPD, está buscando também depois se certificar. Ótimo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente já deu uma passadinha com o horário, mas por conta da robustez dessa palestra do Jorge, eu não pude nem interromper. A Edlane falou parabéns pela palestra, obrigada por compartilhar tanto. Merece parte 2. Aí o pessoal tá sedento por informação aí sobre cybercrime e golpes virtuais. Pessoal, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu aproveito esse gancho para falar que a gente vai compartilhar todo esse material do Jorge por e-mail para vocês terem acesso. O Emerson falou: importante as empresas saberem que a segurança da informação é um processo contínuo, deve ser revisado de período em período para evoluir com a segurança. Em uma empresa pequena, sem departamento de TI interno, o DPO seria o responsável por solicitar um pen teste periódico, por exemplo? Eu não aconselho você fazer muito pen teste, porque eu já vi casos de fazer pen teste e o vírus realmente, ou o malware ali específico, adentrar. É muito importante que, se a gente faça isso, nós fazemos um teste que a gente chama de ilha de mel. O que é ilha de mel? Pote de mel também. Nos Estados Unidos fala pote de mel. Eu crio um sistema para eu fazer o pen teste com algumas informações da empresa, mas que não estão ligadas ao sistema. E aí eu faço o teste nesse pote de mel, porque se acontecer um incidente e eu acabar inserindo malware ao qual... Porque o pentest é o quê? É o teste de penetração. O que eu quero? Eu quero provar que o meu sistema é robusto e ele não vai ser invadido. E há vários casos de que os testes foram feitos no próprio sistema da empresa. E aí foi invadido. Então, quer dizer, colocou, né, um malware dentro do seu próprio sistema. Então, a gente sempre orienta que é bom fazer um pentest, ok, contrate alguém especializado no assunto de pentests e faça isso no que nós chamamos de pote de mel. Ótimo. Pessoal todo elogiando muito a sua palestra. Jorge, obrigada pela palestra, excelente trabalho, Ah, excelente. Na maioria das vezes, as pequenas empresas terceirizam totalmente TI e muitas das vezes não tem o SI. Acho bem temerário, exato, concordo com o que você disse. Grato, todo mundo muito agradecido. Eu também, em nome de Comply, muito enriquecedor sua palestra, sua aula, Jorge. Pessoal já querendo uma parte 2. Pessoal, então eu peço para que vocês, no final do webinar, para quem for saindo, a gente faz uma perguntinha, uma pesquisa no final. Eu peço para que vocês deem a opinião de vocês. É só uma pergunta muito breve. Vamos compartilhar também todo esse material do Jorge com a devida autorização do Jorge. E também disponibilizaremos todo esse webinar no nosso blog. Eu coloquei mais cedo o link do nosso blog, está no nosso site, ecomply.io. Então, para acesso de todos, para vocês compartilharem livremente, para vocês usarem esse material da forma que mais lhes for conveniente.
Então a gente vai encerrar por aqui. Jorge, eu agradeço de novo. Foi excelente sua palestra, toda o tempo que você investiu para criar essa apresentação super completa, super atual. Muito obrigada mesmo. E eu agradeço também a participação de todo esse público do Brasil inteiro, querendo se informar, querendo ficar esperto, né, Jorge? Porque eu duvido que ninguém nunca viu ou conhece ou já passou também por essas situações aqui que você listou. Então, vamos ficando por aqui e a gente se vê na próxima edição do Webinar Day Comply, que a gente tem esse nosso projeto, né, é mensal. Então, a gente se vê. Pessoal, muito, muito obrigada pela presença de todos. Jorge, agradeço demais. Obrigado, Maria. Obrigado, Ecomplay. Abraço meu amigo Maurício também, né? É, verdade, ele está aí. Grande personagem do Ecomplay, um amigo. E a todos vocês que participaram. E com certeza vai ter parte 2, porque é uma questão até lógica, né? Os crimes estão evoluindo, novos tipos de golpes criados todos os dias, e a gente vai lá na frente ter uma gama gigantesca de novas demandas, de novas situações envolvendo aí golpes virtuais. Com certeza. Eu vi que o Lécio estava presente também, deixa um abraço a ele, eu não sei se ele tá. Ah, ele tá aí ainda. Um abraço, Lécio. Lécio, tá aí? E tá aí, tá aí. Lécio, Lécio é o meu sócio na Security LGPD. Acesse o site aí, tá, pessoal? securitylgpd.com. Vai ser um prazer ali a gente bater um papo também. Isso aí. Então, um abraço, pessoal. Um abraço, Jorge, Maurício, Lécio. Menção honrosa aqui a esses personagens importantes. E a gente se vê na próxima edição. Então, um beijo. Tchau, tchau, pessoal.